Olá, minhas irmãs, tudo bem? Vamos conversar então sobre o nosso vídeo de hoje. E é assim, com muita gratidão no coração que eu venho falar para vocês, né? Nós estamos no segundo dia da nossa oração sobre cicatrizes e eu estou assim aproveitando esse tempo que aprove o Senhor preparar para nós estudarmos esta palavra tão dolorida que nos traz tantas lembranças e que o Senhor espera de nós, que nós olhamos para essa cicatriz com gratidão. E aí você pode pensar assim, você enlouqueceu de falar que eu tenho que olhar para uma cicatriz desse tamanho e ainda ser grata por isso. Então eu quero dizer para você que se você está olhando e está doendo, então essa cicatriz ela ainda está por dentro uma ferida, porque então ainda você não identificou a razão pela qual você precisou ser marcada. Aí você pode ainda pensar, mas eu não precisei ser marcada, fizeram contra mim, agiram contra mim, me magoaram, me feriram, me abusaram de mim, foram além daquilo que qualquer ser humano pudesse merecer. Mas eu quero dizer para você que em tudo Deus tem um propósito. E se Deus permitiu que acontecesse, ainda que tenha sido o diabo ter te tocado, mas foi com permissão de Deus. Ainda que tenha sido forte, como normalmente é, porque toda ferida, quer dizer, toda cicatriz é porque houve uma ferida que demorou, que houve um rompimento de célula, conforme nós já estudamos na semana passada. Então, ainda que seja, Deus, Ele te capacitou, Ele te deu uma oportunidade de você olhar para aquela situação e de você romper. Ele te capacitou, Ele te habilitou e Ele te curou. Então, por mais, não se apegue na dor, não se apegue naquilo que fez você sofrer naquele tempo, não se apegue no mau cheiro que ficou essa ferida naquele tempo, não se apegue no que você perdeu naquele tempo, não se apegue no sangue que jorrou. Não se apegue. Eu sei que é muito difícil, eu sei que o que eu estou falando não é uma coisa assim, mas durmo hoje, acordo amanhã, não me lembro mais disso. Não é isso que eu estou falando, porque eu sei o que é olhar para uma cicatriz e ter que todos os dias reconhecer que a ferida já fechou. Ter que reconhecer todos os dias que Deus não te abandonou, que Ele te capacitou, que Ele te deu inteligência, que Ele te deu sabedoria, que Ele te habilitou para passar por aquela fase e te deu condições daquela célula ter sido restaurada, daquele membro ter sido reformado, ter crescido de novo ali, carne, tendão, pele, ainda que de uma forma marcada, ainda que de uma forma diferenciada. Então, assim, hoje, quando eu pergunto, você pode olhar para a sua cicatriz com gratidão? Não é uma pergunta fácil, não é uma pergunta que nós temos resposta de imediato, porque nós precisamos olhar por várias vezes e clamar para que o sangue de Jesus venha ali para nos purificar, para nos capacitar, para nos alimentar, para nos dar força, para nos dar entendimento, para revelar em nós aquilo que nós não entendemos. Porque há situações que acontecem que não tem como nós pensarmos assim, eu merecia isso. É muito difícil. Tem pessoas que até falam assim, num tom de conversa sem pensar. Está acontecendo alguma coisa que ele não quer, ele fala, eu mereço. Mas não é uma coisa de verdade, é uma coisa que é um hábito que se torna,
que aliás eu acho que não é certo, né? Eu não tenho o hábito de usar isso, mas eu convivo com pessoas que de vez em quando usa esses termos, que quando acontece alguma coisa que ele não se agrada, ele fala, eu mereço, tipo, num ato de sarcasmo. Então, quando nós olhamos para as nossas cicatrizes, o que nós pensamos? Nós falamos semana passada, né, se nós temos coragem de mostrar e dizer, pode tocar, e agora nós estamos, eu posso olhar e sentir graça? Eu posso olhar e ser grata? Quando nós lemos em 1 Timóteo 4,4, ele vai dizer assim, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graça. Então, no sofrimento, na dor, o Senhor está lá te curando, o Senhor está lá te dando força, te habilitando, te capacitando. E aí, 2 Coríntios 9,11 vai dizer assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Uma generosidade com você mesmo. Essa generosidade aqui, quando eu coloquei esse versículo, não estou pensando em generosidade com aquela pessoa que te feriu, com aquela pessoa que te magoou, com aquela pessoa que causou a ferida em você. Se for necessário, também. Mas no primeiro momento, essa generosidade é com você mesmo. Não se culpar tanto. Não trazer para você a dor que já passou. Sabe, nós conversamos, eu falei sobre a questão da casca da ferida lá. Começou a cicatrizar a ferida, você vai lá e ela coça, né? Quando ela está cicatrizando, ela coça. Aí você vai lá e arranca a casca. Em vez de você ir lá, passar um óleo para hidratar, para ungir, para amansar ali aquela... Por quê? Porque está incomodando ainda, porque está nascendo uma célula nova, está formando uma pele nova, uma carne nova, um músculo novo. Então incomoda. Só que daí aquela pessoa que é muito ansiosa, ela vai lá e arranca, ela não deixa. Então na vida espiritual que nós estamos falando aqui, que nós estamos trazendo essa ferida, né, e essa cicatriz, que nós, de uma forma física, mas nós estamos tratando de uma forma espiritual. O que é isso? É aquele assunto que já está assim abafado, aquele assunto que parece que já foi resolvido, que você já está assim quase esquecendo, colocando na gaveta, e chega aquela outra pessoa, aquela pessoa que vem enviada, sabe lá Deus de onde, e começa a cutucar. Sabe quando você já pensou no teu coração, que você já orou, que você já meditou, e você já entendeu, não, eu vou perdoar. Senhor, me ajuda a perdoar. E o Senhor, sim, estou te ajudando. E você começa a amenizar, e você começa a ficar de boa, você começa já a sentir a graça de Deus, você vai se liberar. Aí chega aquela outra pessoa e traz uma informação nova para acrescentar em cima de você. Aí você fala, puxa, mas isso eu ainda não sabia, mas é isso também? E eu já estava aceitando, eu já estava... Aí você começa a se sentir, né? Então aí você arrancar a casca lá. Aí você, ou de repente, você... Num dia você sente que perdoou, num dia você sente que não está tão bom assim. Aí você vai lá e cavuca, mexe de novo, vai lá, fala com a pessoa, insulta, traz na lembrança, busca coisas. É difícil demais, porque como essas informações estão em tempo real para nós, você começa a pensar em alguma coisa que te magoou, que te feriu. Se você vai para a internet, se você vai para as redes sociais, você vai achar informações. Se você começa a ouvir pessoas, pensadores que falam a respeito, vai ter sempre aquele que vai falar a favor, vai ter sempre aquele que vai falar do contra. Daí você vai estar ouvindo, você vai ficar confusa, você vai se perder, você vai cavucar de novo, e aí você vai arrancar a casca. Tá sarando, você cavuca, tá sarando, você cavuca. Então o que vai acontecer? Você vai se ferindo mais, você vai se ferindo mais, e isso nunca vai virar uma cicatriz. E ao contrário, se você parar e só olhar para Deus, como está dizendo aqui, pois tudo que Deus criou é bom. E aí também tem 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, regozijai-vos sempre,
Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí diz assim, Apocalipse 22:12, que eu já falei no primeiro, que nós vamos falar em todo o nosso estudo, nós vamos usar esse Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Fui ferida, fui magoada, fui violentada, fui ligeiramente arrebentada. Fui, mas a graça de Deus está comigo, porque aqui Ele está garantindo isso. E o galardão é para quem? Segundo as nossas obras. Alguém errou comigo, alguém me feriu, alguém me magoou. Eu vou olhar para essa ferida com gratidão. Eu vou olhar para Deus com gratidão. Eu vou pedir a Deus o que é que Ele quer que eu faça. Quais as expectativas dele a meu respeito, a respeito dessa situação. Como Ele quer que eu reaja. E eu não tenho que ouvir nem quem me magoou, nem quem me feriu, nem quem está do lado de quem me feriu, nem quem está dizendo que está do meu lado. Eu preciso ir para Deus, para o joelho, para a oração. Deus, me ajuda aqui. O que o Senhor tem para falar comigo nesse respeito? O que o Senhor tem para falar? Fazer igual a Abacuque, né? Que lá no capítulo 2, versículo 1, que ele fala, vou subir a torre de vigia e vou ficar aqui até eu ver o que o Senhor tem a dizer a respeito das minhas queixas. E aí você não vai dar ouvido para quem só quer vir para ver o sangue jorrar. E aí você vai passar a ouvir aquele que pode curar, aquele que pode te sarar e aquele que vai te capacitar para passar por essa fase. E aí você vai olhar para essa cicatriz, que não é mais uma ferida, que não tem mais a dor, que não tem mais o sangramento, que não tem mais o mau cheiro. E vai poder dar graças a Deus e dizer, eu venci. Eu venci. E isso se tornar um grande testemunho para a glória de Deus. Amém?